Linda do jeito que é, da cabeça aos pés, do jeitinho que for. Annyeonghaseyo, Eliane. Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus pensamentos sobre o filme coreano 200 Libras de Beleza. Os personagens são Hana, uma cantora incrível com um enorme coração e fora dos padrões de beleza da sociedade e da indústria da música. Samjun, que é o produtor musical da empresa em que ela trabalha e também o amor de Hana. Amy, uma idol da empresa. Jongmin, a melhor amiga de Hana. E Kon-hak, o cirurgião plástico. O filme conta a história de Hana, que tem uma voz incrível para o canto, mas isso não é considerado suficiente para a indústria da música. Então, para poder exercer a sua profissão, ela canta nos bastidores. E Amy, que não tem uma voz boa, mas tem uma aparência ideal, é colocada como idol para o mundo. Hannah até certo ponto está conformada com a sua aparência e com a forma que ela trabalha. Mas depois de uma grande humilhação e de ter o coração partido pelo cara que ela amava, em razão da sua aparência, resolve então tirar a própria vida. Entretanto, antes que isso ocorra, ela tem a ideia de fazer uma plástica de corpo inteiro como penúltima opção. Os pensamentos que o filme me deixa é sobre o que mais importa, ser amado ou ser desejado. Quero já deixar destacado que o filme não fala de uma mulher gorda que quer perder peso para ficar mais bonita, e sim de uma mulher que, para ficar dentro de um padrão aceitável no ambiente em que vive, muda completamente o seu corpo com cirurgias. Ela tira o peso, a forma do nariz, a forma dos olhos, do rosto, das pernas, do busto, da bunda, do quadril, tudo o que se era possível fazer. Não sou desfavorável às cirurgias plásticas para melhorar a estética pessoal, mas isso se torna preocupante quando você encontra um motivo obscuro por trás de algumas delas. Hannah fez cirurgia plástica para nunca mais ter que passar por uma humilhação gigante por causa da aparência e assim poder viver mais sossegada. Isso tem muito a ver com liberdade. Ela não se sentia livre para ser ela mesma. Infelizmente, a nossa sociedade em que vivemos até hoje não nos aceita como somos. Há um menosprezo pela nossa forma de pensar, pelos nossos gostos pessoais e de decisões de vida. E sem dúvidas, a pior delas é sobre a nossa aparência. Não é nada fácil trabalhar a autoestima e não se importar com o que os outros dizem quando se é bombardeado por todos os lados e de maneira incessante pelo ambiente que a gente vive por causa da nossa forma, da nossa aparência. Acaba que a maioria de nós aceita a sugestão, então cria-se uma aceitação, uma procura, um conformismo com o tornar-se ideal. Aí todo mundo sofre e sai machucado, magoado. Quem está no padrão, como o homem, e quem não consegue estar no padrão, como a Hannah. Porque é isso que todos estão procurando, estar no ideal e nunca no real. E é aqui um primeiro ponto. Você quer ser amado ou ser desejado? No fundo, todo mundo quer ser amado. O amor é uma necessidade do ser humano, mas acaba que a gente só se esforça em ser o que nos faz ser desejados. Pode até ser que você não esteja tentando estar num padrão, mas você já parou para pensar se você não está procurando o padrão nos outros? O cara que Hannah gosta também sente amor por ela, mas ela não é fisicamente a mulher ideal. E por causa desse tipo de construção, desse tipo de condicionamento de ideal externo, que entra e se instala profundamente na nossa mente, é que deixamos de viver grandes amores na nossa vida. Provavelmente você já ouviu alguém falar assim pra você ou de outra pessoa. Nossa, mas você gosta, fica, namora com essa pessoa, mas ela é muito feia pra você. Você merece alguém mais bonito. Em nenhum segundo essa pessoa que faz esse tipo de comentário pensa se você está feliz nessa relação amorosa. Ela simplesmente pensa apenas na aparência que ela tem. Há uma manipulação sobre a ideia de beleza pela mídia, pela cultura, pela sociedade, e isso vai condicionando a mente a querer certos padrões de beleza na gente e nos outros. A gente é estimulado a estar no padrão. Nos faz ter valor social, já que estar no padrão nos rende elogio, admiração, melhores tratamentos e até vantagens. Isso é
comicamente retratado quando ela compra um carro e logo depois ocorre um acidente. O meio vai levando a gente a agir como meio e assim nos afasta do que é realmente importante, você mesmo, o seu eu real. O segundo ponto é considerar que atingir o padrão te trará felicidade. A busca frenética por estar em um padrão ou mantê-lo joga a nossa autoestima no lixo. Como o querido Arlie Cravo sempre diz, quando uma mulher atinge um padrão desejado, não é ela que está sendo desejada, e sim o padrão dela. Logo você descobre que ser aceito não significa ser amado, porque o que é aceito é o seu padrão e não você. Por que aquela empresa musical usa Amy, uma pessoa ideal para ser mostrada, mas a Hannah, o real, está por trás? Porque o real não é um padrão, não é idealizado, não é o que é aceito. É a indústria do entretenimento que impõe um padrão ou somos nós que queremos um padrão? Porque é evidente que vende mais e faz mais sucesso uma cantora no padrão, uma mocinha de novela no padrão, uma propaganda com alguém no padrão. Percebeu como a gente está condicionado a não só estar no padrão, mas também procurar o padrão nos outros? Terceiro ponto. Saiba também que mesmo estando nos padrões sociais de beleza, isso nunca vai ser suficiente. Tem a cena das próteses de silicone, que a personagem recebe uma pequena crítica e percebe que não está suficiente. E ela fica tão preocupada que vai no médico cirurgião e ele diz a ela que a beleza vem de dentro e não adianta mudar fora, o que deve ser fortalecido é dentro. Sinta-se bem consigo mesmo. Se você faz isso, você exercita o amor a si mesmo. O grande equívoco é sempre estar projetando o amor em outra pessoa, mas nunca em si mesmo. Se você está procurando ser amado pelos outros, está no caminho errado. O primeiro da fila que tem que te amar é você mesmo, depois o outro. Se você está se sentindo desconfortável com você mesmo e para melhorar procura estar em um padrão, é porque você não se importa consigo mesmo. Você se importa com o que o outro pensa. Quando você se ama, quer o melhor para si mesmo, querendo o melhor para si mesmo, você vai aprendendo a filtrar as palavras, opiniões, padrões, valores, desejos, pensamentos que vêm todos de fora e tentam infiltrar na sua mente, no seu corpo, nos seus ossos, no seu sangue, como ervas daninhas tentando te destruir. Destruir o seu eu real, que é divino, único e insubstituível. Amar o seu reflexo não significa amar a si mesmo. Amar a si mesmo é aceitar como se é. Bom, esses são todos os meus pensamentos. Eu espero que você tenha gostado. Mani mani saranhetseo. Annyeong!